Esse período da quarentena pode ser um divisor de águas na nossa relação com a tecnologia. E para entender por que ele pode ser um divisor de águas, a gente tem que entender o que aconteceu para a gente chegar até o ponto que nós estamos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias da informação e comunicação e o que fez com que elas chegassem ao ponto em que nós estamos e tentar ver para onde a gente pode ir. Porém, antes de você seguir com o vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui e lá no final, se você gostar do vídeo, deixa um like. Valeu? Tecnologia é tudo aquilo que o ser humano faz para facilitar um pouco a sua vida. E a gente faz isso desde a pré-história, quando a gente fazia armas e utensílios com ossos, pedras, galhos, enfim. Com o passar do tempo, o ser humano acabou se distanciando entre os continentes e esse desenvolvimento tecnológico passou a ser também pensando em diminuir essa distância e fazer com que a gente se comunicasse mais rápido e comunicasse mais fácil. Lá na Idade Moderna nós vamos ter talvez o que seja um marco muito importante nessas tecnologias aí que encurtaram um pouco essa distância, que é a criação da imprensa, que vai facilitar com que as informações elas corram muito mais rápido e com uma precisão muito maior e evite aquele efeito de telefone sem fio. Não sei se vocês já brincaram disso, mas que começa falando A numa ponta e termina falando Z em outra. Na Revolução Industrial, as tecnologias passaram a fazer parte da vida humana muito mais como uma mercadoria do que como qualquer outra coisa e também como uma maneira de produzir cada vez mais e cada vez mais rápido. Na primeira metade do século XX, talvez a gente tenha o nascimento de muitas tecnologias que nós temos hoje, né? Causadas principalmente pelos dois conflitos mundiais, pelas duas guerras mundiais, né? Esses conflitos faziam com que os países buscassem cada vez mais evoluir suas tecnologias e tentar ficar à frente do seu oponente no campo de batalha. E muitas dessas tecnologias que foram sendo desenvolvidas tinham a ver com a comunicação dentro do campo de batalha e também fora dele. E também os meios de imprensa eles vão acabar gerando novas estratégias e novos meios de informar o que estava acontecendo lá no fronte de batalha. E aí a partir da década de 70, no contexto da Guerra Fria, nós vamos ter um investimento dos estados muito forte para criar todo um ambiente que vai favorecer o que nós temos hoje em dia, principalmente falando sobre a internet. Tirando ela dos propósitos militares que elas serviam até então, por conta da Guerra Fria, e fazendo com que elas tivessem propósitos pessoais e também empresariais. Nós também vamos ter a popularização de alguns aparelhos que nós temos até hoje e que vão colaborar muito para que comunicação e informação andassem junto com o nosso dia a dia e se desenvolvessem muito rápido. Rádio, televisão, computadores e os celulares, que são as coisas mais comuns que nós temos hoje em dia. Então nós temos essas tecnologias andando conosco no nosso dia a dia, evoluindo conosco também e se tornando uma extensão das nossas vidas, sempre tentando se adaptar e preencher algumas lacunas que talvez a nossa vida real deixasse ali e que a tecnologia poderia entrar nessas lacunas aí, tá? Eu estou falando de lazer, trabalho, educação, saúde, sempre fazendo esse movimento de adaptação às nossas vidas. Com essas transformações muito rápidas que nós temos hoje em dia, elas acabaram virando parte fundamental da nossa vida cotidiana e nós passamos a ser dependentes dessas tecnologias. Elas pararam de se moldar a partir da nossa vida e começaram a moldar a nossa vida também. E aí a nossa dependência ela vai ficar muito grande, com sistemas de trabalho, sistemas financeiros, sistemas educacionais, sistemas de saúde, totalmente baseados dentro do ambiente digital e que vão acabar moldando a nossa vida e não mais sendo preenchendo lacunas que talvez a vida real pudessem deixar para nós. Dessa forma, nós chegamos até esse ponto da quarentena, com um questionamento que eu levanto aqui agora sobre as tecnologias serem uma extensão ainda da nossa vida cotidiana ou sobre nós sermos uma extensão das tecnologias. Até que ponto uma coisa puxa a outra?
E eu estou falando isso porque esse período nos mostrou que talvez muitas das coisas que nós nunca imaginássemos que seriam possíveis continuar funcionando, funcionaram exatamente porque nós temos essas tecnologias. E isso acaba gerando alguns pontos que nós podemos pensar como positivos ou negativos, depende da sua visão. Só para dar um exemplo aqui, as nossas relações sociais elas mudaram bastante conforme foram passando os tempos, né? Hoje em dia você não precisa mais ir na casa do seu colega para conversar com ele. Você pode trocar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, você pode fazer amizades novas, você pode namorar uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Porém, tudo isso é feito dentro de um ambiente controlado por algumas poucas empresas. E talvez esse seja o ponto negativo da história toda, né? É sempre bom a gente ter essa comodidade, mas quando ela passa de opção para necessidade, principalmente quando a necessidade está na mão de poucas empresas, aí a gente tem um momento muito perigoso. E esse momento de quarentena ele mostra que isso pode se agravar ainda mais. Então pensar em todo esse processo que nos traz até aqui, das tecnologias se moldando a nossa vida, delas preenchendo lacunas que talvez nossa vida deixasse, delas fazendo parte do nosso cotidiano, andando com a gente e talvez daqui para frente moldando aquilo que nós fazemos. Então coloca aí nos comentários o que vocês acham, para onde vocês acham que nós iremos a partir desse momento de quarentena e como nós iremos nos relacionar com essas tecnologias aí. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.